está a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Este é o tema do primeiro painel deste seminário. E, para tanto, convidamos para compor a mesa o professor da Unicinos, Dr. Carlos Moraes, para mediar os trabalhos. E os painelistas: promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, doutora Annelise Monteiro Steigleder. Chefe do Departamento de Controle e Licenciamento da FEPAM, Renato Chagas. Presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, Rogério Menezes. E representando a Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, Eduardo Starosta. Lembramos que cada painelista terá o tempo de 20 minutos para sua explanação e, ao final, haverá 40 minutos para debates. Boa noite a todos. Então, como representante da academia, né, meu nome é Carlos Moraes, faço parte da Escola Politécnica Unicinos e trabalho dentro dessa temática de resíduos sólidos, tanto urbanos quanto industriais. Então, eu gostaria de parabenizar a coordenação, né, pela 7ª edição do Seminário Cidade Bem Tratada. Em especial, agradeço ao Beto Mech, né, por iniciarmos essa parceria esse ano, e o convite para mediar esse painel, né, que motivou, inclusive, a criação desse evento em 2012, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em princípio, ele foi programado para 20 minutos para cada palestrante, mas vou solicitar que, se possível, consigam dar uma reduzida, né, em função do nosso tempo aí. E eu vou passar a palavra já de imediato, né, até para a gente não perder muito tempo, para a promotora de Justiça e Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, doutora Annelise Monteiro Steigleder. Ela é doutoranda em Planejamento Urbano e Regional, no Propur-URGS. A Annelise falará sobre a logística reversa de embalagem geral. A Annelise vai ter um problema, não poderá ficar até o final, por isso a gente puxou a palestra dela primeiro. Boa noite a todos. Muito obrigada, professor Carlos, né, por presidir o nosso painel. Parabenizo muito o Beto, que agora não estou vendo ele, mas realmente é muito animador a gente poder se encontrar todo ano nesse evento. Muito importantes os assuntos tratados aqui. Queria saudar todos os meus colegas de mesa, todos os presentes, na pessoa da doutora Ana Pellini, né? E a minha apresentação, na verdade, eu vou fazer um recorte aqui nela, para a gente pontuar o tema da logística reversa de embalagem em geral. Na verdade, eu vou colocar para vocês algumas reflexões e alguns desafios que a gente vem vivenciando nesse trabalho à frente da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, no intuito de buscar a implementação do Acordo Setorial de Embalagem Geral na nossa cidade. Eu queria começar pedindo para ela nos auxiliar aqui, apenas pontuando, assim, dentro do marco da Lei 12.305 de 2010, que nós temos aqui uma hierarquia no que se refere à gestão dos resíduos sólidos, né? Isso é muito importante da gente ter em vista, né? As diretrizes da Lei de Resíduos Sólidos no que se refere a essa hierarquia. E isso é um ponto decisivo para a gente compreender toda a temática da logística reversa, porque nós temos ali, como primeiras questões a serem observadas, a não geração e a redução ou reuso dos resíduos. Eu chamo isso muito a atenção de todos nós, porque esse é um tema que carece de regulação. Então, assim, isso é importante a gente destacar, porque para quem não é da área jurídica, muitas vezes se depara com uma lei e acha que está tudo ali ótimo, que a gente vai conseguir fazer coisas maravilhosas porque foi publicada a lei tal, estabelecendo uma série de princípios. Só que, para aqueles que têm que operacionalizar a lei, colocar em prática, produzir resultados, como é o meu caso, o caso do Renato, o caso da Ana aqui, enfim, tantos aqui presentes que têm que operacionalizar efetivamente a lei, nós nos deparamos com dificuldades muito sérias pela falta de especificação normativa. E, nesse tema, se a gente comparar
a legislação brasileira com a legislação da Comunidade Europeia, lá na Europa nós temos metas no que se refere à redução de embalagens, nós temos metas no que se refere à reciclagem. Então, a própria legislação ela estabelece um programa que deve ser observado. Então, isso vincula o poder público, vincula os particulares. Aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade imensa nessa temática, porque muitos pontos fundamentais, e aqui eu chamo a atenção para os instrumentos econômicos, eles não foram implementados. Então, hoje, toda essa discussão da logística reversa de embalagem em geral, ela está legada para o mercado. É decisivo que a gente observe essa situação. Pode passar. Também queria chamar a atenção que esse assunto dos resíduos ele pressupõe uma visão sistêmica. Nós temos muita dificuldade de pensar o sistema, de pensar o encadeamento das várias temáticas. Eu aqui me propus a falar de logística reversa de embalagem em geral. E um dos nós górdios nesse tema é justamente a conexão que deve existir entre o sistema de coleta seletiva e o sistema de logística reversa. Porque a legislação ela não diz isso claramente, ou seja, como é que os resíduos recicláveis que nós geramos, porque nós estamos falando aqui de resíduo domiciliar, nós estamos falando de resíduo perigoso ou de resíduo industrial. As empresas deram conta dessa situação. Eu atuo na área ambiental há muitos anos e sou uma testemunha do avanço das indústrias, das empresas, no que se refere à gestão dos seus próprios resíduos. Melhorou infinitamente, mas esse ponto específico do resíduo pós-consumo, ele continua uma dificuldade insuperável, porque a legislação ela não resolveu como que esses resíduos vão parar na indústria, como é que eles vão se materializar na indústria. A lei ela fala que os municípios, sempre que prestarem tarefas, parcelas relacionadas à logística reversa, devem ser remunerados a partir de contratos a serem firmados. Mas, se ninguém firmar contrato nenhum, esse assunto fica no limbo completo. Então, para início da nossa discussão, eu queria realmente chamar a atenção para isso. Pode passar. Pode passar esse também. Como nós não temos muito tempo, eu queria que vocês saiam daqui com algumas mensagens. Ou seja, o que eu disse aqui? Que hoje a logística reversa de embalagem em geral está deixada a cargo do mercado. Nós não temos uma política firme direcionando a logística reversa de embalagem em geral, porque o acordo setorial firmado em 2015 ele não dá conta da complexidade que envolve essa temática. E aqui, quem trabalha com isso sabe que cada tipo de material tem as suas especificidades. Cada material tem um valor específico, tem uma possibilidade de ser reintroduzido dentro desse contexto de uma economia circular. Cada um tem um valor diferenciado. Então, hoje, o grande desafio são aqueles materiais que não encontram mercado algum. E são materiais muito próximos da nossa realidade. Pode passar, por favor. Aqui, por exemplo, as embalagens de salgadinho Alma Chips, elas são rejeito nas unidades de triagem. Elas não encontram mercado consumidor, elas não encontram quem compre dentro da cadeia da logística. Isso tudo vira rejeito que vai parar nos aterros sanitários. Pode passar. Esse trabalho aqui me foi cedido pelo Alessandro Soares, da cooperativa Mãos Verdes. Ele tem uma pesquisa sobre isso. É muito importante, porque ele mostra das dificuldades que determinados produtos, que, em tese, poderiam ser recicláveis, não são. Não são. Então, o que acontece com eles? Eles viram rejeitos e vão parar no aterro sanitário. Pode passar. Eu fui, quinta-feira passada, na cooperativa de catadores Cepete Araju, localizada aqui em Porto Alegre, e pude testemunhar isso. Eles têm lá 5 toneladas de sacolas plásticas de supermercados que não têm como ser vendidas, porque não existe um intermediário, não existe tecnologia instalada para reciclar esse tipo de material. E aqui nós estamos falando da capital do Estado. Então, isso tudo
precisa ser considerado, porque se nós estivéssemos num município da fronteira, por exemplo, muitos desses materiais não teriam nenhuma oportunidade de serem reintroduzidos em qualquer cadeia, porque o custo de transporte seria excessivo, então não justificaria todo o esforço de recuperação dessas embalagens. Então, isso é um ponto muito sério, porque, ao mesmo tempo, os produtos chegam nesses municípios. As pessoas conseguem ter acesso aos produtos industrializados, mas essas vias de logística não são utilizadas para a devolução das embalagens, né? Existem vários pontos aqui, eu apenas estou lançando algumas reflexões para todos nós. Pode passar. Depois você me ajuda com o tempo, né, professor Carlos? Bem, então, pode passar, aqui são alguns exemplos, né, de alguns materiais, isso vai ficar disponível para o evento, porque, e aí o que acontece com isso? Quando eles não encontram o mercado consumidor, eles não têm como ser reinseridos dentro dessa cadeia produtiva, eles se transformam em externalidades ambientais negativas. São custos sociais e todos nós da sociedade é que acabamos pagando por isso. Tá? Então, se a gente não tiver isso muito claramente considerado, nós sempre vamos ter que dar conta desses materiais. Tá? Então, é preciso que a legislação nessa temática avance para que se tenha, sim, metas claras e determinadas proibições até em relação a se colocar no mercado determinados materiais que não terão a possibilidade de serem reintroduzidos. É preciso que a legislação seja aperfeiçoada, porque hoje esse é um gargalo muito sério da Lei 12.305. Pode passar. Bom, aqui nós temos aqui o marco, né, legislativo com relação à responsabilidade pós-consumo, né? E quando se trata de um resíduo que é perigoso ou potencialmente perigoso, nós temos aqui uma possibilidade de organização infinitamente melhor. Nós temos um exemplo muito bom, que é o resíduo das embalagens de agrotóxicos. É um case internacional de sucesso. Agora, na medida em que esse resíduo ele não tem periculosidade, começa a ficar cada vez mais difícil promover a sua devolução, promover um sistema. Pode passar para nós. Tá? Os acordos setoriais, que seriam, então, instrumentos para a logística reversa, eles têm uma formatação jurídica baseada na autocomposição. E isso é uma cultura nova para o Brasil. Essa cultura do consenso, a cultura da autocomposição, substituindo aquela visão do direito administrativo dos atos de império, né, em que a administração impunha, através de uma legislação, de um regulamento, né, sem ouvir a sociedade. Isso tudo é um modelo do direito administrativo que vem sendo, aos poucos, superado por visões consensuais, né? Ou seja, uma administração pública que ouve a sociedade, que dialoga com a sociedade. Então, o acordo setorial e os termos de compromisso, eles têm essa racionalidade de tentar construir com o setor produtivo e com a sociedade formas que possam ser operacionalizadas. Só que, no Brasil, infelizmente, nós não estamos conseguindo perceber muito êxito nessa formulação. E aqui eu posso falar do acordo setorial de embalagem em geral, que é o que eu acompanho mais de perto. Por que isso? Porque ele não é um acordo setorial que tenha sido instruído com dados claros no que se refere ao percentual de embalagens que foram colocados no mercado. E isso dificulta muito que se possa ter um controle social em termos de proporcionalidade. Não se sabe exatamente o que foi colocado pela indústria de plástico, de vidro, de papel, de papelão, né? E dentro de cada tipo de plástico a gente tem outros plásticos, enfim, que a reciclagem é diferenciada, pelo pouco que eu sei disso, né? Então, vejam que isso é muito difícil para quem trabalha com política pública, porque se quer tentar trabalhar metas, colocou tanto, vai recolher tanto, não se tem os dados. Então, isso é um gargalo da Lei de Resíduos Sólidos. Não foi resolvido pela lei, não foi resolvido pelo decreto e, muito menos, pelo acordo setorial. Tá? Outro ponto que eu queria também chamar a atenção, aproveitando a presença de inúmeros representantes dos municípios aqui presentes, né, é a não inclusão dos municípios. Então, isso é muito sério, porque todo o esforço da coleta seletiva
ele acaba caindo no colo exclusivo do município, que é muito difícil o município dar conta da coleta seletiva. É muito caro a coleta seletiva, é muito caro o apoio aos catadores, que não conseguem se autoprover apenas com os recursos da comercialização dos materiais. Aqui em Porto Alegre, embora a gente tenha uma coleta seletiva muito antiga, os catadores estão à míngua. À míngua. Quase que se pensa se aquele trabalho segue valendo a pena ou não, porque ganham muito pouco, o esforço é muito grande e a situação é muito séria de verdade. Eu digo isso porque eu conheço realmente esse contexto, né? E o outro ponto que eu queria chamar a atenção, quando a gente fala em acordos setoriais de embalagens, então, falei, né, da questão da autocomposição, falei da questão dos municípios não terem sido considerados, e queria também dizer que a própria definição conceitual de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de produtos é uma incógnita. Nós que trabalhamos com isso diariamente temos muita dificuldade de saber, do ponto de vista jurídico, o que é de responsabilidade do fabricante. Porque, quando a gente fala em fabricante, não é só o fabricante do produto, é o fabricante do insumo, é o fabricante da embalagem, é aquele que se usa da embalagem para fabricar o refrigerante. Aí nós temos os distribuidores, aí nós temos os importadores, aí nós temos os comerciantes. Sendo que, dentro dos comerciantes, alguns deles também são fabricantes. Então, isso é uma coisa inacreditável, na verdade. Quanto mais a gente se aproxima desse assunto, mais enlouquecedor ele se torna. Esse assunto é um inferno, na verdade, para qualquer gestor público que quer tentar organizar minimamente o assunto. Porque a gente se senta, por exemplo, com uma determinada empresa, ela vai dizer o seguinte: não, mas eu só faço o insumo. Eu não sou um fabricante de embalagem. Ah, mas eu não sou fabricante de embalagem, eu sou só aquele que usa a embalagem para engarrafar o meu suco de uva. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma responsabilidade absolutamente diluída, que, para quem está aqui do lado do balcão do setor público, é muito complicado. E qual é o futuro, então, disso tudo, né? Em São Paulo, eles estão levando esse tema para dentro do licenciamento ambiental. Castigado o licenciamento ambiental, porque quem trabalha com isso sabe que também é outro problema muito sério, querer que tudo desemboque para dentro do licenciamento ambiental. Mas tem sido essa a tendência em alguns lugares. A CETESB já disciplinou isso e vai começar a exigir nas licenças das empresas, 5 minutos, vai começar a exigir nas licenças das empresas que elas deem conta do que elas colocaram no mercado em termos de embalagem e o que elas estão fazendo para tentar recuperar. Porque, na verdade, a sindicabilidade social do acordo setorial, no Brasil inteiro, é muito difícil. Não se sabe exatamente o que a coalizão empresarial de embalagens faz no país. Pode passar. Eu queria, para concluir, apenas muito rapidamente, pode passar vários aí. Eu queria contar um pouquinho de um trabalho da Promotoria do Meio Ambiente em parceria com o município de Porto Alegre, né, aproveitando aqui a presença do engenheiro Geraldo, que me ajudou muito a pensar na ação civil pública, né, que foi ajuizada contra as 20 associações de embalagens que assinaram o acordo setorial e mais algumas que não assinaram o acordo setorial, e que, justamente porque nem assinaram o acordo setorial, elas, em Porto Alegre, não fazem absolutamente nada que seja mensurável nessa questão do retorno de embalagens à indústria, ou seja, elas não apoiam em absolutamente nada nenhuma das cooperativas de catadores. É importante chamar a atenção que o acordo setorial de embalagens ele foi formatado a partir da ideia de apoio aos catadores. Ela não olha, o acordo não olha para os municípios, não olha para a coleta seletiva, mas pensa que os catadores vão melhorar, enfim, se receberem uma prensa, receberem uma esteira, um telhado consertado. Então, essa é a lógica do acordo setorial de embalagens, né? Então, o que o Ministério Público, com a ajuda do DMLU, do município de Porto Alegre, fez aqui? Nós fizemos uma investigação, pode passar,
Pode passar mais um tanto. Né, onde, então, eu visitei pessoalmente todas as unidades de triagem de Porto Alegre, entrevistei cada uma das lideranças de catadores para saber o que cada uma tinha recebido do SEMPRE, né, e da coalizão, enfim. O que eu vi? Né, que algumas recebiam big bags, outras as luvas, uma prensa aqui, uma capacitação de 24 horas acolá. Né, então, ações completamente descontextualizadas. As indústrias pegam as notas fiscais das cooperativas de catadores e apresentam ao Ministério do Meio Ambiente, dizendo que isso é a logística reversa de embalagem em geral. Então, em Porto Alegre, né, o que a gente começou então a discutir com o apoio da prefeitura, né, a partir do estudo que o Geraldo me ajudou a fazer, ele mesmo fez, na verdade, preciso dizer, né, um estudo de gravimetria, se consegue saber o quanto de embalagens estão presentes no resíduo reciclável do município de Porto Alegre. E se tem, então, essa ideia de que as empresas que se valem desse sistema público de coleta seletiva, elas precisam ressarcir o município de Porto Alegre pelo tanto que contribui para que esses materiais voltem à indústria. Nós utilizamos como uma base de apoio muito importante um estudo do IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que foi um estudo acolhido pelo Ministério do Meio Ambiente para subsidiar o acordo setorial de embalagem geral, mas que, infelizmente, não foi o estudo utilizado na assinatura do acordo. Foi utilizado o estudo feito pela coalizão, que não diz absolutamente nada, né, qual vai ser o papel dos municípios na recuperação de embalagens. Bem, meu tempo já se encerrou, né? Então, quais são as perspectivas futuras? Né? Como essa ação ela é uma ação muito litigiosa, né, nós até imaginávamos que nós poderíamos ter um acordo logo adiante das empresas que quisessem dialogar com o município, dialogar com o Ministério Público por material, se pensar em fazer um acordo, como isso não vem avançando, né, a tendência é que o Ministério Público volte a atuar de uma maneira mais conservadora, né, de responsabilização específica das indústrias que atuam no Rio Grande do Sul, mesmo que não consigamos entrelaçar com o licenciamento, né, Renato, que isso é meio difícil, mas, enfim, né, a gente sempre tem na manga a responsabilidade civil ambiental, que é uma forma de se pensar na prevenção de danos ambientais. Então, eu agradeço muito a atenção e coloco a nossa Promotoria de Justiça à disposição de todos. Obrigada. Obrigado, Annelise. Eu vou passar de imediato, então, a palavra para o Rogério Menezes. Rogério Menezes é oceanógrafo e secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas e presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, a ANAMA. O Rogério vai falar sobre o panorama da Política Nacional de Resíduos Sólidos, principais avanços e gargalos. Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer ao Beto pelo honroso convite aqui de voltar nesse importante evento e de poder trazer algumas reflexões aí da prática dos municípios e das dificuldades, né? Onde que está pegando, onde que está sendo o gargalo e as dificuldades maiores dos municípios para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu falo enquanto presidente da ANAMA. A ANAMA é a Associação Nacional dos Órgãos Gestores Municipais de Meio Ambiente, uma entidade que tem 30 anos, completa agora, é apoiadora aqui do evento Cidade Bem Tratada. A gente tem uma parceria forte aí do Beto também com a ANAMA Rio Grande do Sul, que vem se reencontrando, se fortalecendo novamente, e que é presidida pelo secretário de Porto Alegre, que esteve aqui na abertura, né, o Maurício, e que vem aí fazendo o movimento de reorganizar e de fortalecer a gestão dos órgãos municipais de meio ambiente. O que eu queria trazer de reflexão, primeiro, né, nessa apresentação, né, é dividir a minha fala aí, basicamente em 3 momentos, você pode passar o primeiro, que é rapidamente o panorama atual, os paradigmas trazidos pela Lei de 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos e as dificuldades e gargalos encontrados sobre a ótica dos municípios brasileiros, na nossa prática.
Então, no panorama atual, que é o próximo, a gente pode ir direto para o próximo slide, que fala, então, de uma coisa que é sabida aí de quase de todos vocês, acredito, né, que, após longa tramitação, se aprovou a Lei 12.305, de agosto de 2010, e regulamentada posteriormente pelo Decreto 7.404, de setembro de 2010, que, entre outras coisas, criou o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e esses comitês que são criados, mas dificilmente resultam numa atuação no dia a dia, né, na prática, no acompanhamento da implementação da política. A Lei 11.445, de janeiro de 2007, regulamentada pelos Decretos 7.217, que é a legislação de saneamento básico e que guarda alguma relação com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em função de estabelecer o conteúdo mínimo dos planos municipais de gerenciamento integral de resíduos sólidos e a possibilidade de sua incorporação pelos planos municipais de saneamento básico. No panorama atual ainda, próximo slide, você tem aí a situação que a gente encontra com os dados de 2016. 41,6% do lixo tem destino inadequado, ou seja, cerca de 30 milhões de toneladas ano das 78 milhões de toneladas geradas não são destinadas adequadamente. 58,4% vão para aterros sanitários, com o dado de 2016, e veja que isso está evoluindo muito lentamente. Na verdade, avanços, no primeiro slide da minha apresentação, é bondade minha. Não tem muito avanço, secretária Ana Pellini, que eu cumprimento. Porque, veja, de 2010 a 2018, nós passamos de 57,6% de resíduos destinados em aterros sanitários. Vamos lembrar que a política não diz que temos que destinar em aterros sanitários, diz que nós temos que praticamente acabar com eles, não só com os lixões, mas que os aterros sanitários devam se destinar a aterrar apenas aquilo que sobra do processo todo, enfim, aquilo que efetivamente tem que ser aterrado, que são os rejeitos. Então, isso deveria restringir a 10% a 15% do volume total de lixo. E, enfim, mas ainda estamos comemorando quando temos algum avanço na política do século XIX e XX, que era aterrar lixo, que era com um viés estritamente sanitário, de afastar o lixo das pessoas e sumir com eles da nossa vista, para não nos incomodar. Então, ainda estamos perseguindo esse objetivo. E passamos de 57,6% em 2010 para 58,4%. Então, na verdade, em 6 anos, porque não estamos com os dados de 2018, né, em 6 anos, se avançou aí menos de um ponto percentual. 0,8%, menos de 1 ponto percentual. Próximo slide mostra ainda dentro do panorama atual que a população cresceu no período de 2003 a 2016, a população cresceu 8%. Né? E os resíduos gerados aumentaram no Brasil 27%. Então, veja que nós estamos crescendo a produção de resíduo muito além do crescimento populacional, que a gente está aumentando padrões de consumo que geram mais embalagens, que geram mais resíduos, e que torna o nosso problema ainda maior. A geração média per capita vem aumentando também e já ultrapassa aí 1 quilo por dia com os dados médios de 2016. E 1.552 municípios, dos 5.570 municípios brasileiros, têm lixão a céu aberto como a destinação final dos resíduos. 1.500 municípios. E a gente gasta apenas 9,92 por habitante mês para custear limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o que é muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Calcula-se aí pelos dados da Abrelp que no sistema atual, sem inovar, só para fazer adequadamente o que precisaria fazer, os investimentos teriam que ser da ordem de R$ 30
por habitante e mês, no mínimo. Então, a gente observa aí claramente que há um subfinanciamento aí, das políticas, das necessidades em relação à gestão integrada, gerenciamento integrado de resíduos sólidos, e isso é claro, evidente, e uma dificuldade de discutir com a sociedade o pagamento, a viabilização, a sustentabilidade econômica dessa questão. É um dos custos principais dos municípios, e raramente vai aparecer um prefeito que vai botar na pauta discutir tarifa, discutir como esse sistema se financia, e num cenário tão difícil de dialogar sobre qualquer tipo de nova forma de financiamento para a sociedade. Mas é fato de que, nos países onde a gestão de resíduos sólidos dá certo, avança, existem mecanismos claros de financiamento, recurso carimbado para financiar o tratamento desses resíduos e a destinação desses resíduos. Próximo ainda, acho que está falando aqui, pode deixar esse, na América Latina 50% dos resíduos ainda vão para lixões, ou quando não vão para lixões, vão para as margens dos rios e dos riachos. Os resíduos no Brasil têm a composição aí que todos os senhores conhecem, né? Não vou falar, vou passar reto. Ainda dentro do panorama, no próximo slide, 70% dos municípios têm iniciativa de coleta seletiva, mas aqui no slide está errado, né? Não é 13,2% são coletados. Eu acho que aqui é em número de residências, né? Mas em volume é menos de 3%, que é coletado seletivamente. Aliás, médias como Porto Alegre aqui estão até acima da média, menos de 2,5% do total que é coletado seletivamente. Menos de 1% das cidades fazem compostagem, e menos da metade dos municípios elaboraram planos municipais de resíduos sólidos, como prevê a população. Mais ou menos, esses municípios equivalem à metade da população brasileira. Os novos paradigmas colocados pela lei são bastante conhecidos, né? Uma das questões claramente colocadas é a exigência da elaboração de planos municipais de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. E aqui eu posso afirmar para vocês que, no momento, a ação que mais anda na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a ação política de tentar adiar as metas previstas na legislação. A maior preocupação hoje é com a cobrança do Ministério Público com os gestores municipais, sejam eles secretários, prefeitos, enfim, todos os envolvidos, que todos percebem a distância que estamos da implementação e atuam politicamente, sendo muito sincero com vocês, frequentemente o que mais se ouve entre os prefeitos, como que nós fazemos para empurrar isso para a próxima gestão? Como que faz para a gente não resolver? Porque nós não temos condição de resolver. As prefeituras ficam espremidas com seus orçamentos, apagando incêndios, pensando em políticas de curto prazo, e a política de gestão de resíduos sólidos é de médio e longo prazo. Então, aí se traduz o principal impasse que eu vejo político. Ainda mais em cenário de restrição orçamentária, a tendência dos prefeitos é pensar em políticas para as próximas eleições. E aqui nós estamos falando de uma política para as próximas gerações. E aí que o nó principal emperra. Como você, num cenário todo de conturbado, que você está tendendo a apagar incêndios todo dia, de coisas de curto prazo, como você faz um investimento. Os investimentos em resíduos sólidos, eles são capital intensivos, eles exigem investimentos grandes, geralmente, ou exigem cobranças politicamente difíceis de serem feitas, ou exigem ainda contrariar interesses de quem está instalado. E hoje um dos principais interesses são os aterros que vivem de recursos públicos, né, claramente, e que, obviamente, onde tem recurso público, tem acordo, nem sempre é republicano, e aí a gente está no centro da questão. Às vezes você fala, por que a gente passa, doutora, por uma situação como essa recente, que, fazendo um paralelo aqui com a crise atual que a gente acabou de passar, dos caminhoneiros. Mas todo mundo sabe que você precisava investir em trens, em hidrovias, em navegação de cabotagem.
Aí por que não investe? Aí você tem que fazer a pergunta, quem perde? Porque para fazer a transição de um modelo para outro, tem quem ganha, setores que ganham, inclusive economicamente, mas tem uma resistência enorme. Então, hoje, o Brasil é um país que subsidia petróleo. Então, a hora que a gente vê a petróleo dependência nossa e vê como a gente fica aí refém num processo por falta de investimentos de décadas em você diversificar essa matriz, em torná-la mais sustentável, em dar outros modais, né, Beto? É aí que, politicamente, a coisa trava. Então, a transição, eu vou dar um exemplo claro aqui. Hoje, você tem subsídio para ônibus elétrico, você não tem. Você paga mais imposto do que o ônibus a diesel. Hoje, você tem carros que são muito mais tributados do que os carros que a gente precisaria substituir, tirar das ruas, que gastam muito combustível. Então, infelizmente, entre a intenção, a nossa boa intenção, de quem quer que o modelo entre para o século XXI e que essa transição para a economia de baixa intensidade de carbono seja feita, entre a boa intenção e a realização disso, muita gente precisa perder dinheiro. E as pessoas, essas corporações não estão a fim de perder dinheiro. E sustentam, muitas vezes, lideranças políticas que não estão a fim de contrariar essas corporações. Então, para ser muito claro, isso acontece também no setor de resíduos. Eu afirmo que hoje, realmente, a implementação da política vai muito mal, em âmbito local, e que o maior movimento que existe hoje é para a gente empurrar os prazos que estão aí para frente, que já são ruins, né? Porque a proposta de lei que tem aí já está empurrando o prazo até 31 de julho de 2021. Bom, os paradigmas são conhecidos por todos, eu vou passar muito rápido aqui, nem vou falar disso, que todos conhecem. A responsabilidade compartilhada, já foi falado aqui, a logística reversa, os acordos setoriais. Aí, no próximo slide, os acordos setoriais que já foram assinados e os que ainda estão em discussão. E vou pular essa parte de falar sobre os principais pontos da política, que eu acho que é um assunto já bastante repisado aí em várias apresentações, encontros. Então, nós podemos passar os próximos slides em relação, para eu falar o que eu gostaria de falar principal, que são os gargalos na visão dos municípios brasileiros. Pode passar, dificuldades e gargalos. Primeiro gargalo, fundamental, o Pacto Federativo Brasileiro. É até lugar comum falar disso, mas sou obrigado a falar. Nós pagamos de cada R$100 em impostos no Brasil, apenas 15 a 18 ficam nos municípios brasileiros. As pessoas moram nos municípios, não moram nos estados, nem em Brasília. Então, o lema que tem sido repetido pelo presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que é o prefeito de Campinas, com quem eu trabalho, é menos Brasília, mais Brasil. Não adianta a gente ter mais de 60% dos recursos concentrados no governo federal com esse nível de dificuldade de controlar a aplicação dos recursos, para não dizer coisas piores. Então, o Pacto Federativo nosso leva a um subfinanciamento dos municípios, isso tem transferido atribuições sem as devidas contrapartidas financeiras, isso tem viabilizado muito da evolução, impactado, inclusive, na questão dos resíduos sólidos. Os serviços de coleta, limpeza urbana e destinação têm tarifas subsidiadas, não têm sustentabilidade financeira. E é evidentemente que a gente tem que isso é recorrente em muitos países, a cobrança de tarifas, mas a população brasileira é uma população pobre, a sociedade tem dificuldade de entender que a gestão pública é a gestão do coletivo, se a gente tem um problema, a gente tem que resolver coletivamente. O cara fala, qualquer coisa que você tentar discutir sobre financiamento, vai falar, eu já pago muito imposto e muitas taxas e não quero discutir isso. Se virem aí com o que nós pagamos. Mas o fato é que não existe em nenhum lugar uma receita correspondente, na maior parte dos municípios brasileiros, que dê conta de financiar essas ações. Os municípios são pequenos municípios. O Brasil tem pequenos municípios onde muitas vezes você não tem um engenheiro, sequer um engenheiro ambiental.
Às vezes você tem um engenheiro civil que é disputado a tapa pelas diversas áreas de uma pequena prefeitura. Então você tem dificuldades técnicas enormes na implementação. A gente não tem pessoas que tenham conhecimento para fazer análise das diferentes soluções que aparecem. Existe um verdadeiro mercado livre de soluções, cada um aparece para o prefeito com uma solução maravilhosa, nem sempre aplicável à nossa realidade, ao nosso clima, e, enfim, soluções prontas, importadas, que não resolvem, que não é o que se precisa, e muitas vezes com grandes investimentos previstos. Isso atrai muito, principalmente a velha política que está aí apodrecendo a olhos vistos na nossa sociedade. Nós temos os municípios, então, sem capacitação técnica, e como são pequenos municípios, nem sempre se consegue escala para implementar as soluções. E a organização, a regionalização para tratar do resíduo em consórcios, que seria o que se preconiza, como acontece, por exemplo, em Portugal, que todas as regiões, os governos locais se organizam, são consorciados, né? No Brasil é muito difícil, por causa de descontinuidade administrativa e também por causa de interferências políticas. Você tem numa região, imagina que um Coxinha, um Mortadelo, o prefeito de um partido e de outro, vão sentar na mesma mesa e regionalmente vão trabalhar a resolução do resíduo sólido daquela região. É uma fragmentação em 32 partidos, e aí você tem numa mesma região, em 2 minutos eu vou falar tudo que eu tenho vontade de falar e não tinha tido ainda oportunidade. Então, você tem lá, às vezes, numa região com 20 cidades, 10 partidos diferentes. E aí, como que você vai discutir para discutir o bem comum se todo mundo está discutindo, preocupado nas próximas eleições e não nas próximas gerações? Então, as soluções exigem escala, e a fragmentação político-partidária e a descontinuidade administrativa tornam quase impossíveis que essas soluções regionais saiam do papel. A logística reversa. Os municípios hoje arcam com parte dos custos, estão sendo cada vez mais questionados por isso pelo Ministério Público. Chega a indústria de pneumáticos e falou: prefeito, tem aqui uma parceria muito legal para você. Eu ponho aqui um galpão, você põe um funcionário público, você coleta os pneus para mim, eu venho aqui com um caminhão e levo embora para o meu alto forno para gerar energia. E aí cabe a pergunta por parte do Ministério Público, em 1 minuto eu falo, por que, cara pálida, você vai pagar um custo que não é seu? E aí agora o Ministério Público está perguntando para os prefeitos, para os secretários, e está todo mundo começando a ficar apavorado e tentando mapear, porque mal conhece a composição do lixo e a histórico de composição do lixo, que é um pré-requisito para você ir acionar de quem que é cada custo, é você conhecer que lixo que é esse, qual que é a parte que cabe a cada tipo de indústria que deveria fazer a logística reversa. A questão dos catadores é atravancada por visões paternalistas, ideológicas, né? Muitas vezes escondidas na forma de inclusão social, mas que não se trabalha para dar autonomia ao catador. O catador não é um coitadinho que a gente tem que ir lá, ele tem que ser capacitado, as cooperativas têm que funcionar plenamente para que haja viabilidade, e tem que pagar, é o que diz a política, por tonelada. Por que a gente paga a indústria ou a empresa lá altamente, vou encerrar, e não paga o catador por tonelada? E fica dizendo que a gente precisa dar de vez em quando uma esmola ali, uma máquina, alguma coisa, para ver se a cooperativa, por milagre, funciona. Então a gente é aprisionado aí por uma visão paternalista, já estou encerrando, e eles ficam trabalhando com carência de infraestrutura, com falta de apoio técnico, com baixa remuneração para os serviços prestados. Enfim, os interesses econômicos e políticos atrasam a tomada de decisões. Eu já disse aqui, eu vou contar uma coisa que me relatou um secretário municipal de um importante município brasileiro, que foi chamado a atenção pelo prefeito porque estava aumentando a coleta seletiva. Isso estava prejudicando o acordo com o aterro sanitário, diminuindo o número de toneladas que eram aterradas e incomodando a questão de quem ganha com a lógica do sistema como ele não funciona hoje. Os prefeitos são bombardeados pelos mais diversos vendedores de alternativas tecnológicas, nem sempre aplicadas à realidade do país. E, em poucas palavras, esse é o meu testemunho aqui, quase desabafo,
dizendo que a implementação da política nacional de resíduos sólidos vai muito mal mesmo. Eu diria que ela engatinha, e eu vejo que, agindo nessa área, apenas o Ministério Público e o poder local tentando fazer com que os prazos estabelecidos pelas políticas, que, vamos combinar, também eram completamente irreais. Se achar que 4 anos depois você implementa uma política com esse nível de complexidade, não corresponde à realidade, mas o sonho de todo mundo nos municípios brasileiros hoje é conseguir empurrar essa batata quente para o próximo gestor que vier depois dele, principalmente se ele não for candidato à reeleição. Desculpem a sinceridade, mas essa é a contribuição que eu gostaria de dar aqui no Cidade Bem Tratada 2018. Obrigado. Obrigado, Rogério. Antes de passar a palavra para o Renato, só fazer um comentário, aproveitar que eu sei que tem alunos de engenharia ambiental aqui. Rogério, nós temos muitos já engenheiros ambientais, gestores ambientais formados, e alguns em casa por falta de emprego. Então, na verdade, não é falta de profissionais, né? Eu acho que o poder público tem que encarar isso mais seriamente e abrir concurso para essa galera aí que está trabalhando forte para buscar soluções na área, né? Então, passa a palavra para o Renato, né? O Renato Chagas, engenheiro e chefe do Departamento de Controle e Licenciamento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, e falará sobre a gestão de resíduos sólidos, tecnologias aplicadas e seu licenciamento ambiental. Boa noite a todos. Eu preparei uma apresentação, mas em cima do que a mesa na abertura e meus colegas que antecederam falaram aqui, eu vou dar alguma modificada e os slides vão ficando aí, mas a gente vai conversando, eu vou seguir mais ou menos a lógica, mas eu vejo que tenho colocações que eu acho que fazem uma linkagem boa com o pessoal que me antecedeu. Pode passar. Bom, o Estado do Rio Grande do Sul, nós, gaúchos, nós somos pioneiros na questão de gestão de resíduos sólidos. Em 1993, nós tivemos a Lei de Resíduos Sólidos, a 9921, regulamentada 5 anos depois pelo Decreto 38356. Posteriormente a isso, nós tivemos ainda a de gestão de resíduos sólidos, não é? Eu vou buscar ali um artigo, o artigo 8º da nossa Lei de Resíduos Sólidos, que foi o catalisador para o início daquilo que a promotora Annelise colocou, que as indústrias já fizeram alguma coisa. Por que elas fizeram? Porque lá na lei foi colocado que a responsabilidade pelo resíduo sólido é do gerador. Esse foi o mote para, na década de 90 e início dos anos 2000, que a FEPAM começasse a mudar a realidade no Estado. Pode passar. A realidade no Estado era essa aí. Era de resíduos de qualquer jeito, sendo colocado em qualquer lugar. E como é que era a realidade? Era nas prefeituras do interior, o resíduo urbano pegava uma estrada vicinal, dobrava à esquerda, o industrial dobrava à direita. Cada um fazia o seu lixão, quando não faziam conjugados os dois juntos. As empresas começaram a ser cobradas, identificadas, e enxergaram o quê? Que o resíduo é dinheiro. Aquele resíduo que está ali é matéria-prima, insumos, que não foi transformado no bem, não é? Mas não é só isso. Ela também teve um gasto energético, ela teve um gasto do funcionário que foi pago, e nada disso gerou, mas antes esse custo não era visto. Pode passar? Então, nós temos ali a gestão hierárquica. Como é que eu vou fazer a gestão do meu resíduo? Primeiro eu tenho que trabalhar na prevenção, eu tenho que buscar a não geração. Mas, enquanto não tinha custo nenhum, ninguém pensava nisso. Então, a atividade industrial no Estado ela foi crescendo. Hoje em dia, nós temos as indústrias no Estado do Rio Grande do Sul, não na sua totalidade, mas num grande número, vendo e fazendo isso de uma forma adequada. Mas por quê? Porque teve um início, um meio e um fim. O que eu não vejo
no resíduo urbano. Por quê? Porque o resíduo urbano ele fica naquela meio da sociedade. Pode passar. Então, seguindo aí, ó, como uma indústria vai trabalhar para melhor gerir? Ela pode trabalhar tanto no seu processo industrial quanto na não geração. Então, eu posso trabalhar alterando matéria-prima, alterando maquinária, mudando o meu produto ou a forma de apresentá-lo. Então, tem diversas formas, a nível de atividade industrial, que eu tenho como fazer de forma a reduzir meus resíduos. Isso foi feito. E nós, no meio urbano, o que fazemos? Nós, como pessoas, nós somos dependentes daquilo que nos vem. Não só isso. A gente também tem opções a fazer, mas poucas opções são feitas. E eu vejo assim também, ó, sem custo não se faz milagre. Não é? A indústria passou a fazer no momento que ela passou a ter um custo. Pode passar? Então, nós vamos... Os tipos de resíduos, pode passar, isso não há necessidade. Passa. Pode passar? Passa também? Pode passar? Bom, aqui vamos lá. A questão da coleta e segregação. A coleta, ela tem que ser uma coleta melhor possível, certo? Mas eu tenho que segregar. Porque não existe aquela solução para tudo quanto é tipo de resíduos. A promotora colocou que existem diversos que não têm solução de reciclagem. Eu vou dizer mais. A indústria gaúcha deu para trás na parte de reciclagem. Se nós voltarmos 15 anos atrás, nós tínhamos mais indústrias que reciclavam papel do que se tem hoje. Nós tínhamos mais indústrias que reciclavam vidro do que se tem hoje. E por que elas fecharam? Porque uma parte, apesar de nós sermos pioneiros, nós termos conseguido dar o start na questão de gestão de resíduos sólidos no estado do Rio Grande do Sul, na frente do resto do país, algumas coisas não aconteceram. Milagre não se faz. Uma vez que a matéria-prima virgem é mais barata que a matéria-prima reciclada, não tem como, não existe. Por isso que a indústria de papel reciclado passou a utilizar o papel limpo, o papel novo, a matéria-prima nova. Ou seja, na lei lá havia previsão de incentivos fiscais, mas, infelizmente, a gente não enxerga, a nossa gestão de tributos ela é imediatista. Não é? Eu não vejo que, talvez, eu isentar aqui, eu vou ter um ganho a nível de cadeia. Isso não acontece. Pode passar, por favor? Pode passar? O armazenamento. Vou deixar essas figuras aí. O armazenamento do resíduo, isso aqui é um exemplo de atividade industrial, mas serve lá no catador e no resíduo que a gente vai buscar à disposição. O que adianta eu tenho normas, eu tenho produtos, eu tenho resíduos diferentes, com características diferentes, alguns a nível de periculosidade, outros não. Se eu tenho uma área muito bem construída, com canaleta, coberta, na qual eu coloco o resíduo para fora, ou seja, ou que eu misturo, eu tenho resíduo perigoso ou não perigoso, eu misturo, eu aumento o meu custo. Então, são coisas básicas que hoje a gente ainda encontra, mas se encontra com menor número. Pode passar? Aí, também, a questão da responsabilidade. Eu não sou só responsável pelo resíduo que eu gero, eu sou também responsável pelo transporte dele. Um daqueles acidentes, aquele mais escuro ali, é a boa oleosa. Essa boa oleosa tinha sido separada numa indústria e teria um custo para destinar. No caso, o transporte de resíduo perigoso é obrigado, a transportadora no estado do Rio Grande do Sul tem que ser licenciada, então ela tem que arcar. Mas se ela não arcar com o custo do acidente, quem vai arcar é quem gerou, porque isso está na legislação e se cobra. Pode passar. Agora vamos para destino final. O destino final do resíduo ainda é esse aí, ó, é o aterro. Mas o aterro é impróprio? Não, ele não é impróprio. Só que ele tem um custo também. Não é? Um aterro corretamente executado, ele vai ter 2 ou 3 camadas de impermeabilização, ele vai ter uma drenagem de percolado, ele vai ter um dreno testemunho para verificar se há vazamento ou não nessas impermeabilizações, ele vai ter que ter um dreno de gases para drenar os gases
que são gerados na decomposição. O aterro industrial no Rio Grande do Sul ele não é construído se ele não for coberto. Já é óbvio, o aterro urbano ele não tem como pelas suas grandes dimensões, mas também um aterro bem feito e bem operado, ele é sim uma solução adequada, mas não é a única, não é? Pode passar. Então nós temos, pode passar essa aí. Agora vamos aqui a exemplos. Nós foi falado aqui incineração, até dizer que é glorioso se proibir incineração. Eu vou dizer o seguinte para vocês, aquele ali slide da esquerda, o de Brescia, eu visitei em 2008. A secretária estava junto. Era um incinerador recém-inaugurado na Itália, hoje em dia ele tem mais de 10 anos de operação. O outro lá em cima é em Viena e o outro embaixo em Roterdã. A incineração, existe um mito, o mito que era vendido, que a FEPAM não licenciava a incineração. Isso aí é algo que colava no passado. A FEPAM não é contra a incineração. Não somos contra a incineração. Eu pergunto, algum de vocês aqui não vão encontrar, não existe no Estado, digam quantos processos a FEPAM negou de incineração nos últimos 20 anos. Processos para licenciamento. Eu vou responder agora, nenhum, porque nunca teve um. Em 2002, quando o CONAMA promulgou a Resolução 316, que estabeleceu os critérios para a incineração, aí esse mito começou a se desfazer, porque daí nós tínhamos regra. Se alguém chegasse lá e propusesse, seria licenciado. Eu vejo também assim, uma atividade como uma dessas aí não vai tirar a reciclagem da parada, porque ela vai estar, com certeza, ela vai ser uma atividade que vai tratar o resíduo urbano de uma forma industrial. Ela vai ter acoplada a ela um sistema de triagem, onde vai destinar, mas o que sobra, existe poder calorífico suficiente para dar a viabilidade. E por que isso aí não acontece no Brasil? Uma única e exclusiva resposta: financeira. Não é viável, infelizmente, hoje em dia ainda. Para isso aí, por isso que não surgiu. Pode passar. Aí nós começamos, nos últimos 3, 4 anos, a sofrer uma pressão por novas, entre aspas, tecnologias. O que seriam essas novas tecnologias? Eu botei 3 exemplos aí. A pirólise lenta, que é através de um tambor rotativo, onde há uma degradação da matéria orgânica sem a presença de oxigênio, gera gás de síntese, gera óleo e pode gerar também um carvão. Pode passar a próxima. A gaseificação, que é um processo também similar a esse, ou pode passar o próximo, ou a chama de plasma, com uma tecnologia maior. Nós começamos a ter, não vou exagerar, a secretária está aqui, ela atendeu diversos comigo, uma romaria na FEPAM de empreendedores, entre aspas, muitos acompanhados do prefeito, eu vou dizer, pobre prefeito, que cai no conto, dizendo que ele tinha solução mágica. E como que a FEPAM ia dar resposta para essas soluções mágicas, sem voltar àquele mito que nós tínhamos acabado, que era o mito da FEPAM não licencia incinerador? Eu não posso começar a entrar e negar por negar, porque a quase totalidade desses empreendimentos, a gente perguntava, onde é que tem um similar? Ah, não tem. Essa máquina eu vou importar da China, essa máquina eu vou importar do Japão, eu vou importar da Itália, e ela funciona, e é sabido que a pirólise funciona, mas ela tem o filé mignon. Não é? O que é o filé mignon? É o plástico, a borracha, a matéria orgânica. Não é o colocar tudo vai se resolver. Então, o que nós fizemos? Não nos procuravam, o que eu gostaria que procurassem, infelizmente que se tem a tecnologia, aí se domina a tecnologia, não é? O Estado do Rio Grande do Sul é rico em matéria orgânica, mas, infelizmente, não surge. O que seria? Seria a tecnologia da produção do gás, mas através da biodigestão de compostos orgânicos. Nós temos compostos orgânicos do setor primário, do setor industrial e das prefeituras. Quanto do nosso resíduo urbano não é resíduo orgânico? Se 10% de Porto Alegre separasse o resíduo orgânico e mandasse para um sistema de biodigestão, nós reduziríamos o custo, mas isso é educação. Aí é outra palavrinha, eu disse valor e também educação.
Se nós não tivermos educação, não tem como se chegar lá na questão resíduo. Então, o que nós criamos? Passa mais um aí. Para não cair naquela história da FEPAM não licencia, nós... eu estou sem óculos aqui, eu não sei se é portaria... eu estou de óculos, mas está muito longe aquilo lá, desculpe. É portaria ou instrução normativa 01 de 2015. Diretriz técnica. Obrigado pelo auxílio. Eu pensei que eu ia falar de frente para cá, eu não gosto de falar sentado, mas tudo bem. Hoje eu estou meio preso aqui, eu gosto de falar em pé. Mas a gente vai indo. Então, nós criamos uma diretriz técnica, que foi a forma que nós encontramos de atender essa demanda que nos é procurada ainda hoje. Eu vou dizer sem exagero, nesses últimos 2 anos e meio, nós atendemos mais de centena de empreendedores ou propostas de milagre. Então, o que nós criamos? Uma diretriz técnica, ela está no site, certo? Então, quem tiver interesse vai ver lá, mas, basicamente, agora eu vou explicar como é que ela funciona. Essa diretriz técnica nós fizemos ela em cima do que a legislação nos obriga a cumprir. A legislação nos obriga, depois ela tem aí nela, ela tem os considerandos, ela nos obriga a atentar se a tecnologia realmente existe e se é viável. Se ela tem viabilidade econômica, isso não é a FEPAM inventando, isso está em resoluções do CONAMA, na política nacional. Ela nos obriga também, de não tendo certeza, a exigir seguro. Seguro, a gente sabe que seguro ambiental não existe. Não tem seguradora que vai fazer isso. Então, como é que nós íamos fazer? O que nós fizemos? Nós recebemos esses empreendedores e dissemos, tudo bem, tu quer licenciar a sua alternativa, onde é que tu tens? Qualquer lugar no Brasil nós vamos. Nós, aproveitando viagens diferentes para o exterior, até no exterior nós buscamos o conhecimento disso, e não se encontrou. Se for no Brasil, me diz onde é que eu dou um jeito de ir lá ver. Ah, mas não tem. Então tá, então é o seguinte, tu pede a tua licença prévia, tu nos diz o que tu quer fazer, depois nós vamos avaliar, vamos te dar ok. Para a licença de instalação, tu vai buscar uma entidade de pesquisa, porque depois nós não vamos te liberar uma operação de qualquer jeito. Então, ali tu vai buscar uma entidade de pesquisa, uma universidade, que vai, durante o início tu vai montar um projeto piloto e nos procurar uma universidade, ok, e nós vamos acompanhar isso junto com a universidade que vai validar ou não a tua proposta. Agora, nesses mais de centena que nós tivemos, sabe quanto nos procuraram? Não é nenhum, incinerador é nenhum, 5 até hoje. Andando para licença de instalação 1, que nós atendemos essa semana, que diz que o equipamento já chegou, ele vai montar, mas também é um sistema de pirólise que vai tratar filé mignon, plástico e borracha. Não é aquilo que nos aparece lá. Então, eu meio falei assim, contando história, mas contando uma história real. Não é? Nós, como órgão ambiental, nós precisamos da resposta, precisamos sim. Essa colocação que a promotora Annelise colocou, de que a CETESB fez de inserir para dentro do licenciamento ambiental a questão logística reversa, isso aí nós, na FEPAM, não vemos isso como solução. O licenciamento ambiental já parece que é a solução do mundo, e não é a solução do mundo. Se sabe disso, nós temos como sociedade um posicionamento muito mais amplo. Nós conseguimos, na questão logística reversa, lá no início dos anos 2000, algo que hoje em dia eu até me surpreendo, com a dificuldade. A questão da logística reversa de embalagens de lubrificantes e toda a cadeia, a FEPAM conseguiu através de uma portaria em 2003, junto quando começou a dos agrotóxicos, que tinha uma lei de agrotóxicos, toda uma indústria forte em cima. Nós fizemos uma portaria, chamamos a meia dúzia de distribuidoras de petróleo, que não deixam de ter algum poder, e dissemos, olha, chegou com essa frescura. Nós vamos passar a licenciar os postos de combustíveis e vocês vão ser responsáveis por dar destino final para isso aqui. Foi mais ou menos assim. E colou. Mas não é fácil colar, não é não. Agora, a questão de lâmpada fluorescente, agora parece que chegamos a um acordo. Mas que acordo? Sabe quantas indústrias ainda produzem lâmpada fluorescente no Brasil? Nenhuma. Se vocês quiserem comprar uma lâmpada fluorescente tubular para repor em casa, vocês vão ter dificuldade, ninguém mais está. Ou seja, esse acordo é um acordo porque ele está se acabando. Não é? Uma nova tecnologia mudou. Então, mais ou menos seria isso
Quer dizer, eu mudei um pouco a minha fala, mas porque eu achei que caía bem fazer alguns links, não é? Mas a minha apresentação está aí disponível, ela tinha um sentido mais acadêmico, digamos assim, que eu ia apresentar, mas eu acho que para o que foi apresentado aqui hoje, essas colocações assim seriam mais ligadas ao que está sendo apresentado. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Antes de passar a palavra para o nosso último palestrante, eu queria só fazer uma pequena provocação para a plateia. A Annelise falou sobre as embalagens de salgadinhos, né? Elas são feitas em um plástico chamado BOPP metalizado. E ela é muito usada, a embalagem transparente, essa, nos vários produtos que nós utilizamos, são de BOPP. Só para dar uma ideia para vocês, vou fazer uma pergunta. Vocês sabem quantas esponjas são produzidas no Brasil por mês? A esponja é aquela verdinha amarela, sem fazer ligações com a Copa. Obrigado. Vou deixar vocês pensarem e, ao final, eu digo para vocês. Então, passo a palavra agora para o Eduardo Starosta. Ele é consultor de economia da FCDL Rio Grande do Sul e especialista em inteligência de mercado, análise econômica e construção de cenários. Ele está aqui representando o senhor Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL Rio Grande do Sul, que precisou atender a um chamado de última hora em São Paulo. O Eduardo vai falar sobre os requisitos para o pleno funcionamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos. É uma honra estar aqui, especialmente porque eu estou revendo um amigo que eu não via há quase 3 décadas, chamado Beto Meix. Quase isso, né? E também agradecer a confiança do presidente da FCDL, Vitor Augusto Koch, tá, em me delegar essa missão. Tá? Até para parecer mais com ele, eu fiz o mesmo corte de cabelo e passei a usar barba também. Tá? Mas vamos direto ao assunto, gente. Eu acho que o material que nós elaboramos na FCDL, ele, de acordo com a qualidade dos depoimentos aqui, dos painéis aqui ministrados, ele já fica um pouco repetitivo. Então, eu tomo a liberdade de não usá-lo, mas deixo à disposição das senhoras e dos senhores como uma referência. Mas, gente, o que dá para concluir, como sendo o último panelista, não entendendo tanto de meio ambiente, mas vendo a realidade sobre o segmento produtivo, que é o comércio varejista, eu vou dizer o seguinte: nós estamos numa baita de uma encrenca, concordam? Tá? Vamos ver mas que encrenca é essa? Eu acho que o Beto Meix foi muito claro em algumas coisas, e eu vou citar ele daqui a pouquinho. Mas primeiro eu queria citar uma mensagem do próprio presidente Vitor Augusto Koch, não que ele tenha mandado diretamente, mas eu sei qual é a mensagem, convivo há alguns anos com ele, sei qual é a mensagem que ele mandaria. Ele mandaria a seguinte mensagem para vocês, em primeiro lugar: olha, o lojista, por excelência, para sobreviver como lojista, ele tem que ser um otimista. Imagina uma pessoa abrir a loja de manhã, tá, e pensar, não vai dar nada certo, que nem aquele personagem, o Hard Har, um personagem de história em quadrinho. Isso não existe no comércio. O comerciante, ele tem que sempre ver um futuro melhor. Mas só que não adianta procurar ser esperançoso num futuro melhor se não fizer um planejamento para materializar esse futuro melhor. E parece que essa é uma deficiência que nós temos, também ao nível do varejo gaúcho e nacional, tanto que nós criamos lá um curso de qualificação para isso, mas em todos os segmentos da nossa sociedade, inclusive atingindo a questão ambiental. Nós temos cidade suja porque nós temos tanto problema, essencialmente, em primeiro lugar, por falta de planejamento e ordenamento. Mas vamos chegar aí. Eu queria ressaltar uma coisa que o Beto Meix falou, 2 coisas, aliás. Primeiro, a questão da banalização do termo sustentabilidade. Isso é verdade, tudo é sustentável sem ser. Até me lembrou, uns 2 anos atrás, minha filhinha tinha 8 anos, ela pediu colo para mim e perguntou: pai, eu estou sustentável? Aconteceu, mas
já é uma banalização, e nós vemos que coisas bem intencionadas ou diretrizes bem intencionadas, quando caem em certas searas, acabam sendo banalizadas, vulgarizadas e eventualmente passam a perder seu sentido de origem. Isso é um risco muito forte. Mas aí vem o deputado Carlos Gomes, não sei se ele está presente ainda aqui, e fala... Peraí, desculpa, ainda Beto Meix. Ele falou uma coisa importantíssima, que foi referendada pelo senhor, eu não me lembro do seu nome, de Campinas. Desculpa, Rogério. Certo? Foi referendada na questão da efetiva destinação de resíduos sólidos no Brasil, que fica em torno de 2% da carga gerada. Não importa se é em lixão, 2% é reaproveitado, gerando, segundo aí o deputado Carlos Gomes, algo em torno de 12 bilhões de reais ano. Olha, aí eu peguei minha cabeça de planilha de economista e fiz uma continha básica. Se eu tenho 2% em média, Porto Alegre é um pouco melhor, chega a 3,5%, gerando 12 bilhões, eu tenho um potencial de geração de valor com resíduos sólidos de nada menos do que 600 bilhões de reais, gente. Isso é mais ou menos um Rio Grande do Sul e meio em termos de geração de riqueza. Sim. É lógico que existem gargalos nisso aí, tá? Mas o potencial está aí. Nós temos exemplos de sucesso. Sim, o próprio deputado Carlos Gomes falou na Alemanha, como paradigma. Pô, ele existe, nós temos dificuldades institucionais e organizacionais aqui, sim, temos. Mas temos paradigmas aos quais a gente pode se basear e construir um futuro melhor? Também temos, isso é uma coisa boa. A questão, então, é uma encrenca de todos, e aqui eu estou representando o comércio varejista. E o comércio varejista se coloca aqui também como uma parte da encrenca. É uma encrenca geral, ninguém pode fugir dessa responsabilidade. Isso aí toda a questão da devida destinação de resíduos sólidos parte da organização de algumas cadeias produtivas, algumas com sucesso, outras que faltam. As que faltam, nós temos aqui vamos dizer, o maravilhoso esforço do Ministério Público em tentar pegar uma legislação ainda, vamos falar assim, que não se entende muito bem, não está muito bem adensada, e tentar fazer funcionar. Mas esse fórum aqui, ele é fundamental para quê? Para pegar todos esses elos, pensar em todos esses elos e criar uma solução funcional, uma solução pragmática, que não coloque apenas um culpado. Até, vamos dizer o seguinte, todos nós somos culpados. A melhor coisa, isso aí se usa muito em colisão de trânsito, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, em Peixadas, lá no Rio de Janeiro. Eles têm um princípio, tá, todo mundo é culpado. Então, vamos dizer, todo mundo é culpado. Como é que a gente deixa de ser culpado? Não é só apontando para a culpa do outro, e sim para nossa própria culpa e ver o que nós podemos fazer para melhorar. A liderança do comércio varejista tem isso claro, tá? E quer colaborar com essa iniciativa do Beto Meix no sentido de transformar um Rio Grande do Sul e qualquer cidade do nosso estado, do nosso país, melhor. Porque isso é do interesse do varejo. Claro que é. Vocês vão comprar em algum lugar imundo aí? Ou preferem comprar num lugar limpo? É interesse econômico, como falou o deputado Carlos Gomes. Isso tem que ter claro, mas tem que ter claro que isso é uma responsabilidade coletiva da sociedade, não só de um ator, ou não separadamente. Existe essa necessidade de integração. E aí, nessa necessidade de integração, a gente enxerga alguns gargalos, sim. Primeiro, a educação em casa. Poxa, apesar de Porto Alegre ter evoluído muito, tanto que nós temos a capacidade de reduzir, de gerar 1,5 percentual a mais do que a média brasileira em termos de destinação de resíduos sólidos, será, gente, que apenas a separação do chamado seco e orgânico é o suficiente para alguma coisa eficaz? Eu vi em alguns municípios, até um trabalho, coincidentemente ambiental, que eu fiz num pequeno município no Paraná. Tá? O que eles fazem? Eles têm lixeiras no município que separam 5 ou 6 categorias. E a população vai lá,
É um município pequeno, é claro, a população vai lá, aderiu e conseguiu eliminar o seu lixão. Foi um dos poucos municípios que eliminou seu lixão a céu aberto, mesmo sem recurso. Ia receber recurso de uma emenda parlamentar, não recebeu, levou adiante o plano. Outro gargalo que nós do varejo sofremos muito, a informalidade. A gente pensa do informal, seja do camelô, seja da pessoa do próprio feirante que não está bem organizado, em feiras já consolidadas, a gente pensa, coitadinho. Tá, coitadinho até por aí. Ele precisa, sim, ser qualificado para gerar uma renda limpa, tanto em termos ambientais como em termos das suas origens. Mas o que nós estamos perdendo aí? Nós estamos vendo um monte de problemas ambientais gerado por essa informalidade, e o comércio varejista se padece muito disso, se inviabiliza disso. Vamos pegar, por exemplo, contrabando, brinquedo. Tá? Vocês sabem a quantidade de chumbo que tem nessas tintas encaminhadas para crianças, sem a fiscalização do órgão, que é o... Desculpa, fugiu a cabeça, é na Federal. O IMEF, sempre não fiscalizados pelo Metro, obrigado. Isso aí são problemas. Questão de destinação. Olha como, depois de uma atividade informal, o Beto Meixo foi vereador durante muitos anos e sempre preocupado com a questão ambiental. Depois de uma festa popular sem controle, o que acontece com o chão da cidade onde tem essa festa? Pô, é uma caca. Agora, com atitudes do próprio município, na época da gestão do ex-vereador, que eu gostaria que fosse, de novo, vereador ou um parlamentar maior, que eu acho que ele merece e tem credibilidade para isso. Ou seja, existe a necessidade de disciplina, desde a população até a questão de embalagens. Temos exemplos negativos, o pacote de Alma Chips, por exemplo, mas temos exemplos positivos. Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, semana passada, aprovou uma lei proibindo canudo de plástico. Só para canudo de papel. Imagina o ganho. É um ganho pequeno, mas é um ganho efetivo. Canudo de plástico não entra mais lá. Você salva a fauna, salva a flora, salva o planeta e salva a gente. Então, existem, sim, saídas. E talvez a principal dificuldade aí, eu queria me solidarizar com o Ministério Público. Qual é que é? Nós somos um país que temos tantas leis, tá, que não são cumpridas. E aí está lá o Ministério Público, tá, querendo que as leis sejam cumpridas e, vamos dizer, os próprios agentes da lei, os próprios formuladores da lei, dizendo, não, espera aí, se essa lei pega ou essa lei não pega. Quer dizer, se eu ouvi no Legislativo, eu tive a oportunidade de passar alguns anos em Brasília, assessorando um parlamentar muito querido, aí, que eu quero que se recupere logo de uma doença, Francisco Turra, tá? E eu tive a oportunidade de ver os absurdos. O parlamento faz uma lei, aí se pega ou não pega outra coisa. Espera aí, lei é lei. E o Ministério Público está aí. Se quem promulga as leis, quem faz as leis, não confia nas próprias leis, pô, pobre do Ministério, do esforço do Ministério Público. Então, dentro de tudo isso, tá, a lei tem que ser para valer. E dentro de todo esse escopo, gente, querendo encerrar já, o que nós podemos imaginar? Nós podemos imaginar que, sim, nós queremos um futuro melhor. Nós queremos um mundo, uma cidade, um estado, um país mais limpo. E fazer limpeza não é necessariamente um custo. Pode ser geração de riqueza, como o próprio deputado Carlos Gomes enfatizou, como a Alemanha comprovou. Então, nós temos um caminho, sim, mas com essa estrutura do nosso Brasil, tá, derretendo, desculpe falar assim, mas várias instituições fundamentais estão derretendo, esperamos que isso aí seja recuperado no menor espaço de tempo possível. Tá? O que eu digo para vocês? Olha, se nós estamos derretendo, não estamos derretendo totalmente. Enquanto instituições são pegas em atos de corrupção, lava-jato, aquela brilhante explanação do Beto Meixo sobre a questão do petróleo também. Pô, petróleo é geração de poluição, é geração de resíduo, enfim. Não tem petróleo sustentável. E aí tem o petrolão, tem diversas coisas que justificam
por meios lá não muito dignos, o que está acontecendo com a gente. Mas se existe isso, pessoal, existem iniciativas. Por exemplo, essa iniciativa, tá? Enquanto a sociedade brasileira está se desagregando, nós temos uma iniciativa que está agregando gente importante disposta a construir uma situação melhor. E aqui nós estamos, por iniciativa do Beto Mech. Parabéns, eu queria dar umas palmas para o Beto pela iniciativa e também provocar ele. As palmas não são de graça, não. A minha provocação é o quê? Uma vez, Beto, que se conseguiu aglutinar um número e uma qualidade relevante de agentes na sociedade, que tal nós passarmos, a partir desse fórum, desse seminário, para uma prática de criação de uma agenda positiva para a questão ambiental? Eu me inspiro muito numa coisa que foi feita, hoje liderada pelo engenheiro Humberto Busnello, da Agenda 2020, da Polo RS, que simplesmente, na década passada, eles chegaram, um grupo de pessoas, que depois virou mais de 1.300 pessoas, se reuniu e disseram: queremos um Rio Grande do Sul melhor. O que a gente precisa para o Rio Grande do Sul melhor? Criaram a pauta positiva. E, em cima da pauta positiva, olha, vamos resolver. Por mais difícil que seja essa pauta, alguns aspectos mais fáceis e simples nós podemos resolver, que geram um profundo impacto positivo na nossa vida. Por enquanto era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Eduardo, muito obrigado. Agora a gente abre a palavra para a plateia. A ideia é que nós tenhamos um bloco aí de 3 perguntas dirigidas aos respectivos palestrantes, que a pessoa se identifique, né, nome, instituição, e, por favor, em 1 minuto, faça a sua arguição, para que cada palestrante tenha, no máximo, 3 minutos para responder. Nós temos uma pessoa levantando a mão lá atrás. Tem alguém com... Lá, ó. Lá, a primeira lá. Eu já, meu celular já acabou a bateria. Tá desligado. Acabou a bateria. Foi contaminado pelo teu celular. Vem aqui no... A gente já desce para fazer uma pergunta aqui no parlatório. O senhor se aproxime também já, para a gente ganhar tempo. Eu tenho uma pergunta para a mesa. Por que, se é lobby, se é alguma outra fator que pode estar identificando, por que não é incentivado mais a reciclagem, o reaproveitamento, principalmente de resíduos da construção civil nos municípios, e por que não os próprios órgãos ambientais, as secretarias de meio ambiente, não investem pesado na conscientização da população com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos? Ok. Tu não te apresentou? Só para a gente registrar. O meu nome é Silvia Marcuzzo, eu sou jornalista ambiental. Obrigado, Silvia. Próxima. O senhor, por favor. Eu sou o Demetrios Cristofides, vou fazer palestra amanhã, professor da Universidade de Brasília e do Ministério do Meio Ambiente. Eu vivi 3 meses na Suécia e gostaria de perguntar por que depois de tudo que foi falado aqui, a gente não passa
a sentir que cada um de nós é responsável e faça como eles fazem lá. De modo que o que eu vi lá é o seguinte: quando eu cheguei lá no segundo dia, toda a população parou de consumir produtos desse tipo que tem essa embalagem. Simplesmente saíram da rua e falaram, não vamos mais consumir. Aí ninguém mais poderia vender e eles pararam de produzir. Inclusive no McDonald's, que entregava com isopor os lanches de viagem, eles também fizeram um movimento e pararam de consumir. Aí a própria organização teve que mudar a forma para embalagens que são biodegradáveis. Telefonia, que era entregue com plástico e isopor, pararam de consumir, queriam só que viesse o telefone dentro de um plástico biodegradável. Então, está na mão da população fazer esses movimentos. Também está na mão do governo apoiar com representantes condignos e éticos. Aqui mesmo eu ouvi agora mesmo dizendo que há um complô de um governante que não quer que tire o lixão, porque o lixão é que dá dinheiro para ele se manter. Então, como é que nós vamos agora, em outubro, mudar isso? Está na mão de quem? Eu queria que vocês respondessem se é possível fazer. Ok. Obrigado, Demétrio. Boa noite. Eu sou Andresa, sou bióloga, estou aqui representando eu mesma. E também a Reciclo, que é uma empresa que trabalha com compostagem urbana. Eu queria parabenizar pelo seminário, também ao Beto e a todos os outros que compuseram a mesa antes. Honrar a presença das mulheres que já não estão aqui para ouvir, mas que elas se sintam honradas, quem puder passar o recado adiante. E eu queria que essa pergunta fosse para vocês que estão na mesa agora e também para os outros que estavam, mas não sei se sobrou alguém para ajudar, e a plateia também, quem trabalha com educação, que souber me responder assim, em relação a essa encrenca, né, toda que o último painelista falou, e eu, como licenciada em biologia, acredito que a educação é o primeiro start assim, para a gente conseguir, de fato, dissolver um pouco dessa encrenca, é saber quais estratégias que, a curto, médio e longo prazo, estão sendo planejadas e pensadas em relação à educação para a sustentabilidade no eixo dos resíduos sólidos, que possam promover esse entendimento da nossa corresponsabilidade, como a Annelise falou, ou prevenção, né, como o Renato falou, na geração dos resíduos e no destino deles, tendo em vista que a segregação na origem, nas 3 categorias, e a simples compostagem caseira já solucionariam mais da metade dos problemas que estão sendo debatidos aqui. Então, é isso. Ok. Obrigado, Andressa. Eu passo a palavra, então, para os colegas. Eu vou, como foi perguntado primeiro pela Silvia, mas eu vou tentar responder as 3. A Silvia foi colega um período lá na FEPAM, mas eu diria o seguinte, o órgão ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, até pode trabalhar junto na questão de educação ambiental, mas não é o órgão ambiental que vai resolver o problema de educação no Brasil. Infelizmente, nos últimos 30, 40 anos, a nossa educação no Brasil deu para trás, senão provavelmente nós não estávamos discutindo hoje aqui coisas tão importantes. Amanhã vão se falar de água, então eu vou fazer pensem só no seguinte: é um grande avanço que nós tivemos aqui em Porto Alegre, colocar uma barreira ecológica no dilúvio, no fim do dilúvio, que tira toneladas de plástico que iriam para o rio. Eu acho que a gente deveria trabalhar pensando no seguinte: quantas toneladas a menos nós vamos tirar cada ano que se passar? E como é que a gente vai conseguir isso? Com educação. Mas aí é algo a médio e longa distância, não é? Ao colega aqui do meio ambiente, eu concordo, mas também vai o seguinte: nesse ponto talvez eu seja um pouco pragmático. Se não dói no bolso, não se resolve. Cito uma Alemanha, tudo maravilhoso, mas não é assim. Lá se paga, e não é barato. Não é barato. Aqui não se paga quase nada. Está aqui o colega. O que ele falou de valor ali não existe. Esse valor não dá para botar no aterro mais vagabundo que se fizer. Então não adianta. A sociedade tem que pagar. O Brasil coloca tanto dinheiro no lixo, que não vou falar na roubalheira, não é? Então nós temos que direcionar melhor. Sem dinheiro não se faz nada, não é? Dinheiro e educação.
A questão da compostagem da colega ali, bióloga, eu boto colega porque apesar de eu sou engenheiro químico, mas nós pensamos nessa linha, eu vejo assim, ó, um município como Porto Alegre talvez até tenha uma certa dificuldade, mas nós temos diversos municípios, aí é uma questão talvez da FAMURS, do interior, onde não justifica se colocar resíduo orgânico para vir para Minas do Leão, por exemplo, como é uma verdade, rodando 200, 300 quilômetros. Porque aqui nós temos pouco... Pode chegar a 600, né? Pode Uruguaiana, chegar... pode chegar a 600. Pode chegar a 600. Já aconteceu de Uruguaiana. Uruguaiana agora está rodando pouco. Está rodando para Candiota ali uns 350 quilômetros. Então, tem cabimento rodar um resíduo que tu pode ter uma compostagem, cada um, se não tiver cada um no seu quintal, pelo menos o município daí sim organizar com uma cobrança. De graça não se faz nada. Essa é a grande verdade. E o resíduo no Brasil custa muito pouco. Enquanto não começar a custar alguma coisa, nem que seja, se o caminho for ir para cima da indústria, vamos ir para cima da indústria, mas ela vai retornar para nós. Quem vai pagar, no fim, é o cidadão, é o consumidor. Mas daí eu vou poder fazer a opção. Não é? Eu não quero isso aqui. Não me dá a opção de eu ir na loja e não querer aquela sacola de plástico desse tamanho para botar um sapato que vai dentro de uma caixa de papelão, que, como eu disse, que não existe mais indústria de reciclagem de papel quase no Rio Grande do Sul. Bom, acho que a Silvia perguntou sobre a atuação das secretarias de meio ambiente. Silvia, meio ambiente é uma decisão política. E a decisão política que a gente tem hoje, predominante, é de quando existe um secretário de meio ambiente ou um diretor de meio ambiente, ele fique num cantinho bem verdinho e longe das decisões importantes da cidade. Para começo de conversa. Todo mundo é um consenso meio ambiente. Essas agendas que têm consenso de todo mundo e não avança, desconfie. E o meio ambiente é uma das agendas nacionais que é um consenso. Você não vê um discurso falando contra. Mas o que acontece é que todo mundo é a favor do mico-leão dourado e da agenda ambiental avançando na Amazônia. Mas a hora que você fala, não, espera aí, nós precisamos preservar a APP aqui na área urbana, não, aqui não, porque eu tenho interesse imobiliário. A hora que você fala, não, aqui não, porque meio ambiente, os secretários de meio ambiente que não tiverem sendo pressionados, criticados e tal, não estão fazendo o seu trabalho. Eu falo para os meus amigos, você está com a vida muito calma, acho que você não está trabalhando bem. Porque meio ambiente incomoda, tromba. Aquela decisão estratégica, que é para a cidade estar melhor daqui a 20 anos, vai fazer alguém ter algum prejuízo de curto prazo ou perder algum interesse que tinha, e ele vai tentar burlar, vai no gabinete do prefeito, vai pressionar. Ainda bem que tem o Ministério Público, que hoje também nos ajuda nesse sentido, porque a hora que o cara vem para fazer uma coisa não republicana, você fala, ó, eu estou aqui no Big Brother Brasil, e acompanhado pelo Ministério Público 24 horas por dia, e você sai fora do cidadão. Então, a primeira questão é política. Em geral, os nossos órgãos ambientais são para inglês ver, ou para alguém ocupar algum cargo porque apoiou na eleição. Né? É lógico que não é o caso de Campinas, não é o caso de Porto Alegre. As grandes cidades brasileiras estão dotadas de técnicos. Me cobraram aqui na minha fala para contratar engenheiro ambiental. Eu fui coordenador de curso de engenharia ambiental, ajudei a formar 450 engenheiros ambientais. Por que os prefeitos do Brasil não contratam engenheiros ambientais? Ou não contratam uma equipe multidisciplinar para fazer um planejamento ambiental? Não contratam porque não tem essa decisão política. E falar, eu vou arrumar para a minha cabeça, porque depois o amigo meu quer fazer lá o loteamento, o cara já vai falar tecnicamente que não pode. Então, hoje não é decisão política, porque a sociedade também não acha isso importante. Essa é a verdade. Hoje a sociedade brasileira acha importante o meio ambiente na retórica. Então, gosta de ações ambientais, mas é superficial. Né? Então... primeiro, meio ambiente, para avançar, vai precisar de decisão política. Segundo,
Hoje, os órgãos gestores municipais que eu represento ainda são, na sua grande maioria, muito frágeis, sem condição de implementar o que precisa ser implementado, e vai pedir para o prefeito abrir um concurso para contratar um engenheiro ambiental. Você vê a resposta que a maioria vai dar para o seu secretário. Vai arranjar alguma coisa para fazer, vai plantar árvore lá, vai buscar uma parceria para fazer um projeto de educação ambiental, desde que esse projeto de educação ambiental não seja questionador também, porque se ele for questionador, o secretário também vai durar pouco no cargo. Então, não há uma decisão da sociedade de enfrentar a agenda ambiental ou de colocá-la numa posição central. Ela é tratada como política setorial e reunião importante para tomar decisão, até de, por exemplo, as obras, grandes obras públicas da cidade, em geral, o gestor ambiental nem é chamado, Silvia. Nem é chamado, não participa da reunião. Ele fica lá no lugar bem verdinho, bonitinho, que de vez em quando o prefeito vai para plantar uma árvore. É isso aí. Eu acho que isso vale para as organizações privadas também. Né? Claro, sim. A própria academia. Bom, eu diria o seguinte, eu não sei se eu estou usando o poeta certo ou errado, acho que foi do Pablo Neruda, que uma vez ele escreveu um versinho muito rápido, que dizia assim: sangue e coragem, gritava o general. E o soldado respondia: tá, o meu sangue e a tua coragem. Isso é muito engraçado, mas eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo agora. Vamos lembrar, vou roubar mais informação tua, Beto. Você falou que, conforme o ano varia, mas no máximo 13% de tudo que é arrecadado em impostos, tá, fica no município. Foi o Rogério? 15 a 18%. Vamos para aproximar 15%. Tá? Então, quer dizer que 85% de todo o tributo gerado vai para longe. E nesses 15%, o que o município tem que fazer? Tem que tratar urbanismo, tem que tratar de educação, primeiro grau, parte médica, saúde, enfim. Eu quero chegar na coleta de lixo. Daí nós temos um arcabouço legal, vamos dizer, uma política nacional de resíduos sólidos que, sim, é muito inteligente. Mas parte lá de cima, desculpe falar assim, quem for contra, mas manda quase toda a responsabilidade para o município, que já está, a maior parte deles já está mal das pernas, mesmo com boa gestão, grande parte é má gestão também, para conseguir sustentar seus serviços básicos. E é nesse sentido, gente, que nós falamos, poxa, tem muita questão no Brasil que está derretendo. E se nós quisermos trabalhar a questão ambiental de uma maneira séria, nós vamos ter que arrumar essa casa de uma maneira correta. Ou seja, a bandeira dos municipalistas é genérica, mas é correta. Sim, tem que ter responsabilidade fiscal, mas tem que ter dinheiro para fazer política social, política econômica, aonde ela acontece, que é na base municipal. Essa é uma questão que nós vemos fundamental. A conscientização, aí também é questão, existe uma lei, que é a lei do pênalti. Agora está chegando Copa do Mundo, né? Então vamos falar na lei do pênalti, mas não é de fazer gol. Lei do pênalti usa muito em Londres, eu vivi um tempo lá, tive a oportunidade, nos anos 80, tá? E já naquela época, cuspir no chão dava uma multa de 200 libras, que eles chamam de pênalti. Ou seja, nós somos seres humanos, nós somos falíveis, e se nós não temos regras claras, tá, nós fazemos nossa própria lei. A civilização é feita, a construção da civilização é feita de leis, mas leis que podem ser cumpridas. Então, no momento em que, tudo bem, a gente vai educar, mas tem que estar agora, doutor, agora, Joãozinho, agora, Mariazinha, você sabe como é que funciona? Se não fizer correto, vai ter que pagar por isso. É uma questão fundamental também. Acho que era isso. Obrigado. Bom, estamos chegando ao final, né? Não temos mais tempo. Daqui a pouco não temos mais plateia também. Então, o tempo já passou. Eu gostaria de fazer um pequeno fechamento aqui. Desculpa, meu nome é Júlio César, eu sou gestor da parte estadual de Jacuí, sou aluno do Instituto Federal.
Eu vou, calma, não, você está impaciente. Bom, antes de dar essa resposta, né, eu fiz várias anotações e a gente pegando desde a abertura, né, com as várias autoridades aqui que também palestraram, de certa forma, sobre as questões ambientais, né, e que, basicamente, se a gente colocar algumas palavras aqui, né, a questão econômica apareceu muito fortemente em quase todos os depoimentos, né. A legislação parece que nós temos, né, porque muito pouco, com exceção da Annelise, muito pouco de legislação a gente precisa fazer a mais para a gente poder cumprir o menos, né? Então, e a questão econômica parece, mas toda vez que se conversa sobre questões econômicas para buscar soluções para os resíduos, os empresários normalmente dizem que nós não temos demanda ainda para isso, né? E esse é um discurso que a gente ouve muito, né? Em várias discussões relacionadas aos diferentes tipos de resíduos sólidos urbanos. E a questão política, né, que talvez seja, infelizmente, nesse momento, porque nós já estamos discutindo isso há muito tempo, né, Beto? Há muitos anos a gente está discutindo a mesma coisa que nós estamos aqui, é quase um déjà vu, né? Nós já tivemos essa mesma discussão, né? Há várias décadas a gente está tratando dessa questão e nós não conseguimos chegar em soluções, né? Então, acho que... E aí, em relação à pergunta dos três colegas da plateia, eu acho que as três perguntas foram muito similares, né? E aí vem aquela coisa ideológica, ideal, né? A gente cita daí vários países, mas a gente sabe que a Alemanha não é só isso, né? Não é só taxação. A Alemanha está revendo a sua política de incineração de resíduo sólido urbano, porque ela está contaminando o ar dela, né? Se eu botar plástico para queimar, eu tenho sérios problemas, dependendo do plástico, dos organos clorados, né? E dioxinas e furano. Nós não podemos licenciar simplesmente porque resolve um problema de volume num aterro, né? Então, é séria essa discussão. E está vindo muitos empresários da Europa, porque lá na Europa eles já estão sendo questionados em termos de legislação para esses equipamentos. Então, nós vamos, de novo, receber essa grande maravilha que vai reduzir o volume, né? Outros países da própria Europa estão indo numa outra direção. E aí eu venho para a minha pergunta, né, da esponja. Vocês têm uma ideia de quanto se produz esponja no Brasil por mês? Nenhum chute. Arrisquem. Alguns milhões. Bilhões. Não tanto assim. Eu estava aqui... tem uma mestra que trabalhou, né, numa situação similar, e de uma empresa que produz 26 milhões de esponjas mês. Aí eu fiz lá um cálculo de padeiro, né, de acordo, estabelecendo um uso de 15 dias para cada esponja, apesar de que muitos dos fabricantes falam em uma semana, né, porque diz que depois ela fica contaminada, mas é óbvio que vai ficar contaminada, eu estou limpando, né? Para 200 milhões, digamos, dividindo por 4, né, famílias de 4 pessoas, nós estamos falando em aproximadamente metade da população brasileira por mês de esponjas. Tá? 100 milhões de esponjas mês. E as embalagens que essas esponjas têm, né, por mais que sejam em torno aí de umas 2 gramas uma embalagem com 4 esponjas, nós estamos falando em 100 mil toneladas de embalagens que nós geramos, né, por mês para a gente ter esponjas em casa. E aí tu faz e pensa tudo que nós utilizamos, e não só a questão do plástico, mas de todos os materiais que já foram ditos aqui, que é uma embalagem em cima de uma embalagem, né? Aquele maravilhoso chocolate, como é o Ferrero Rocher, ele não tem uma embalagem, ele tem 6 embalagens, né? Então, assim, nós estamos na contramão completa, né? E a gente está aqui dizendo que o consumo, a conscientização tem que crescer, as pessoas têm que ser mais conscientizadas, a responsabilidade, a corresponsabilidade, a responsabilidade solidária, mas a gente só cresce nesse sentido, né? Então, eu acho que é essa reflexão que nós temos que fazer. A gente tem que eu sei que os órgãos ambientais, os municípios, não vão parar por muito tempo de
ter que gerenciar os resíduos sólidos urbanos, mas a gente tem que ser mais ativo na não geração, na mudança da cultura de consumo da população. E é isso que vários países nórdicos estão fazendo. Eles não estão deixando só usar o canudo, né? Mas tem muito mais. O canudo não representa grande coisa, no fundo. Né? Então, eu acho que os painéis aqui foi fantástico na medida de a gente ver que a solução não está lá no gerenciamento, ela está muito antes. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que... serve muito isso para a gente ver os dados terríveis que nós estamos vivenciando. Né? Se não é pior, né? Porque os dados que vocês têm, que nós temos, são os dados oficiais. Né? E a gente sabe que os dados oficiais não são exatamente os dados reais. Bom, desculpe me alongar, mas a gente fica aqui com o mediador, né, segurando, angustiado, né, porque essas questões são bastante complexas mesmo, mas nós temos que rever o nosso modo de consumo. Senão, não adianta gerenciamento, não adianta os municípios terem engenheiros ambientais, as empresas de engenheiros ambientais, se o mercado continuar nos... né, vai sair o canudo de plástico, vão inventar uma outra coisa, que não é tão reciclável ou biodegradável assim. Né? Eu gostaria de, então, agradecer aí a presença de todos que ficaram até o final, e aí damos encerrados os trabalhos de hoje, mas antes gostaríamos de lembrar que está ocorrendo no saguão de entrada do prédio, após as roletas eletrônicas, eu ia falar isso, mas a coleta de resíduos eletrônicos e resíduos sólidos do evento. Inclusive, a cenografia pela Cooperativa Paulo Freire de Porto Alegre, e eu gostaria de falar, até porque eu conheço a Cooperativa Paulo Freire, e é uma cooperativa que está se segurando, né, para poder dar uma renda mínima para poucas pessoas, porque, por incrível que pareça, eles também sofreram com a redução da coleta seletiva e das centrais de triagem em Porto Alegre. Eles também hoje estão aí recebendo em torno de 800 toneladas mês de resíduos eletroeletrônicos, e há uns 2 anos atrás isso acho que era mais de 3 ou 4 toneladas. Tá? Então, é fundamental a gente se conscientizar nesse sentido. Existem muitas centrais de triagem trabalhando seriamente aqui na cidade de Porto Alegre. Eles têm Facebook, eles têm informações na internet. Tem um colega que está lá querendo fazer algum comentário, por favor. Bom, a gente não tem tempo agora para discutir isso, mas a gente pode conversar e vai ter eu vou pedir uma parte aqui para o Beto Mech, mas além do 7º seminário da Cidade Bem Tratada, né, aqui acontecendo hoje e amanhã, na quarta-feira a gente continua com o 9º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, né, onde vai ter também... que é muito focado em resíduos, né? E lá vai ter várias sessões, inclusive com a presença de representantes de centrais de triagem, tá? Numa discussão que vem sendo trazida pelo Instituto Venturi já fortemente há muitos anos, que é a valorização dos catadores. Tá? Então, a gente vai estar a semana inteira aqui, numa parceria até entre os eventos, né, para a gente estar discutindo essas questões que não vamos conseguir tudo aqui, mas vai ter também o fórum nos próximos 3 dias depois. Tá? Obrigado e boa noite. Começamos amanhã a partir das 8h30.